vamos te mostrar opções incríveis para ficar longe das telas. Duas profissionais maravilhosas e que têm, assim, ó, realmente muito conteúdo e opções para trazer. A Ana, da Ioiô. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada pelo convite. Muito bom te receber aqui com esse monte de coisa linda e colorida. Sim, exato. E a Elô, a nossa pedagoga, que justamente trabalha toda essa questão, né, Elô? Então, assim, a gente hoje vê um momento onde as crianças ficam muito tempo nas telas, por diversos motivos, mas a gente está aqui hoje para mostrar que existem outras opções e até que aproximam a família, porque as telas, elas afastam, né? Exatamente. E aqui a gente trouxe justamente tudo muito pensado para mostrar que cada faixa etária tem, sim, opções e que a ideia é a gente estar, além de estar aproximando, a gente vai estar trabalhando muitas habilidades ali com a criança que vão ser muito importantes para o desenvolvimento dela ao longo da vida, né, Mari? Então, é bem interessante pensar o jogo como esse potencial de desenvolver habilidades mesmo com a criança. E aí tem muitas famílias interessadas em fazer esse movimento, né, Ana? A Ana está na loja lá, ela vê isso acontecendo, chegando com esse pedido assim, o que eu posso fazer, com qual a idade que a criança tem. Eu acho que o trabalho era muito legal nesse sentido, porque consegue fazer essa curadoria, sabe, Mari? De o que é legal para cada faixa etária e até perguntar, né, Ana? Para a criança, né? E aí, nesse sentido, Mari, como a loja é pequena, mas muito bem pensada na questão de jogos e posicionamento, o que acontece? Eu vejo muitas mães com os filhos, às vezes grávidas, e os filhos crescendo, e muitos eu já consigo ajudar a dar uma diretriz no que brincar e no que desenvolver. Que legal. Ah, Ana, meu filho está com problema em matemática, ele não consegue se concentrar em determinado assunto, eu tento ter aquele atendimento personalizado muito legal para a criança, sabe? Então, eu acho que gera essa confiança também, a credibilidade. E, junto com a Elô, a gente escolheu alguns, não digo nem os mais vendidos, mas assim os mais importantes, eu acho, que toda família deveria ter e os pais terem a paciência e o tempo, a disponibilidade de sentar e conversar e de jogar. Hoje, me preocupa muito lá dentro a questão da tela. Eu ainda não tenho filhos, mas assim penso muito nisso, assim, no posicionamento de como a gente tem que ter com eles para eliminar cada vez mais. Eles estão muito ansiosos, eles não me olham mais no olho, e assim eu vejo questão de 2, 3 anos. Então, assim, a gente tem que se preocupar cada vez mais, e a Elô me puxa bastante nesse sentido, né, Elô? Então, exemplo, o Rummikub é um jogo que trabalha a sequência lógica dos números. Vamos supor que aqui na caixa diz que é a partir de 7 anos, mas é de 7 anos a infinito. E principalmente os adultos gostam muito desse jogo. É um jogo muito interessante. Porque eu abro possibilidades de cores iguais, números diferentes. Números iguais, cores... isso, né? Cores diferentes e cores iguais, números diferentes. Então, aqui é de sequência, me abre várias possibilidades. Esse é o Coringa. Eu posso pegar esse aqui e botar outra peça aqui que se encaixe. Um jogo que trabalha muito esse 12. cognitivo, né, Ana? Isso. Ou botar, vamos supor aqui, né, que fosse o 12. Eu já boto o 13 aqui. Muito legal. Sabe? E é um jogo legal porque às vezes tem essa dúvida que vem muito para mim, assim, né, dos pais perguntando, Mari, tá, mas Elô, o meu já tem 11, 12 anos, eu não tenho mais jogo para a idade dele. Justamente a gente estava conversando, Sim. né, o quantas possibilidades que a gente tem de jogos. Esse, por exemplo, é um jogo muito legal de família, com adolescentes, com filhos maiores, está jogando também, porque é divertido, né? E além de estar divertido, está trabalhando muitas habilidades ali. Às vezes a gente tem crianças que pedem mais da gente, querem aprender mais de matemática, querem aprender mais de português. Então, assim, como que eu vou ensinar? Então, o jogo, ele traz essa possibilidade, né? De ensinar sobre os números, sobre várias questões de uma forma lúdica. E uma coisa que é legal, assim, é pensar que as habilidades emocionais também estão sendo trabalhadas aqui, né? Quando a gente está ali lidando com a perda, né, com o ganhar, perder, a frustração, tem momentos do jogo que vai ter que sentir tristeza, em alguns momentos vai sentir alegria. Então, é uma ótima oportunidade da gente até olhar para as nossas emoções também, mas principalmente conseguir nomear para a criança, né? Ah, eu estou vendo, você ficou triste. A mamãe também ficou triste quando aconteceu essa jogada comigo. Né? No jogo lá tem a prisão. Então, quando vai à prisão, daí, fica triste. Assim, filho, eu sei como é que é, porque eu também fiquei triste quando eu estive. Né? Então, não é negar aquela emoção, é justamente nomear, ajudar a entender. Sim. Eu vejo como uma potência, assim, para a gente... Às vezes, tem pais que falam, né? Eu comentei isso com a Ana há pouco. Pais que falam assim, meu filho não sabe lidar com a perda ali, né? Perdeu, fica muito frustrado. Sim, então precisa jogar mais.
né? Porque o jogo vai estar treinando isso e nada melhor do que treinar dentro de casa, né? Verdade. Que é uma oportunidade ali da família estar se aproximando também. Ô, Ana, eu acredito que as pessoas chegam lá na loja pedindo uma solução, assim, né? Olha, é tal idade, a gente quer... Eu não sei o que dá, ou até às vezes presente. Sim. Eu sempre digo, melhor presente é jogo. Jogo é o melhor presente, porque não tem erro. Todo mundo vai jogar em algum momento, né? Então daí chegam... Ana, me ajuda? É que como tem esse acolhimento, e eu me importo muito, né? Assim, muito na questão de madeira, de jogos com tato. Então, eu tento conversar e tento instruir dessa melhor forma. Eu acho que os pais se sentem muito seguros em vir até a mim, assim, questão, às vezes, eu vejo que a criança está muito ansiosa, eu tento pegar algo que seja mais voltado para a concentração, para a coordenação motora fina, que trabalha a respiração, o foco, e aí é onde gera o boca a boca também, tem bastante disso, né, Ana? Que é o teu ponto forte. Hoje eu sei que é o boca a boca. Então, assim, eu tento me especializar cada vez mais no meu atendimento. Por isso a Elo é tão importante também, porque daí ela vem com esse respaldo todo e o conhecimento dela que é insano, né? E que me ajuda também a ter essa escolha nos brinquedos. Que legal, bacana. É muito legal, porque assim, né, por exemplo, esse pizza, eu sou apaixonada pelo cara a cara e tem várias histórias assim de relacionamento que as famílias vão criando com um jogo que ele pode começar lá com criança bem pequena, porque desde observação, né, Mari, já deve ter com brincado certeza, com a gente esse tem também, esse, né? óbvio. Então, esse aqui é muito legal porque faz esse exercício de atenção aos detalhes, aí a gente consegue fazer mediação com a criança, né, que a mediação cognitiva é fazer uma pergunta para a criança pensar. Qual deles tem óculos, então? Daí a criança, eu estou ajudando eles a criar o raciocínio do jogo. Então, muitas vezes a gente precisa, como pai, estar criando esse raciocínio, ajudando a criança a pensar, né? Não adianta só jogar ali com eles e não ajudá-los nesse processo, né? E é muito legal isso, assim, da gente entender que o jogo está ali como uma possibilidade de a gente conhecer até um pouco mais dos nossos filhos, né? Ele tem dificuldade disso, então a gente pode, né, sempre estar pensando, conversar com a professora. Então, ali é um momento de, sem ser no deveres, e sim na interação e no divertido, entender as habilidades do filho, o que ele gosta de fazer, o que não gosta. Ele é bom observador, né? E acho muito legal conhecer mais através dos jogos. É uma possibilidade, assim. E o Pizzaria Maluca é muito legal também, né? Porque ele é principalmente nesse de perder e ganhar, né, Lu? Que às vezes eu estou quase fazendo a minha fatia certa de pizza e aí o próximo tira a cartinha que eu tenho que roubar um ingrediente do outro. Então, lidar com essa... É bem interessante esse Pizzaria Maluca, porque a questão da sorte, né? E é algo frustrante, né, Mari? Mas muitas vezes está conseguindo, daí, voltou. Então, todo mundo vai estar lidando com isso. Como que eu, mãe, lido com essa minha frustração? Eu sou um exemplo, né? Então, quando a gente pensa, eu acho sensacional, o jogo, ele aproxima a família. Então, assim, se a criança está na tela... Tá cada um fazendo alguma coisa diferente dentro de casa. E o jogo, todo mundo parou e dedicou um tempo para fazer aquilo ali. E isso não tem preço, né? É qualidade, né? Não precisa de quantidade, não são horas, né? São alguns minutos ali e que a gente consegue oferecer qualidade. Aproxima, né? Esse a criança se vê vista, né? Eu acho assim, tipo, tiramos um momento para brincarmos em família, né? Eu acho que é isso. Alguns pais falam, Elô, mas ele não quer. Disse, não, abre o jogo, começa tu a jogar, né? Com alguém ali que está no ambiente. Com certeza a criança vai chegar e vai querer. Muitas vezes a gente fala, vamos jogar? Mas aí já está, talvez, envolvida com outra coisa. Mas se ela começa a ver alguém jogando, ela vai se interessar. Então, muitas vezes falta um pouquinho mais de esforço nosso, né? De abrir, de começar, mostrar que está entusiasmado, para que a criança possa chegar também e ver prazer naquela brincadeira, né? É verdade. Ana, e quando as famílias chegam lá, tu tens a loja dividida com idades? Tu consegue... é tal idade, então tu já vai para um setor ali, para aquela faixa etária. Sim, isso. Ficam divididos entre meses até 1, 2 anos, que aí também foco bastante nessa questão de encaixe de jogos, nessa primeira infância. E aí depois, do outro lado, ficam de 5 a 14, 16 anos. Ou, enfim, como Home Cube, ou como vários, né? War, até adulto. Então... Mas eu tento procurar nichar sempre e trazer, como eu digo, né, o melhor para cada família. Essa curadoria que eu digo, né? O Ciano é curadora de brinquedos, né? Não seria de obras de arte, é de brinquedos. Porque tem, realmente, né, de acordo até com a personalidade muito da criança, o que ela gosta de fazer. Então, dá para direcionar muito. E assim, quando a gente tem uma idade na caixa aqui, mais 6 anos, já
teve um estudo, já se sabe que crianças nessa faixa etária que vão aproveitar mais, né, acima de 6 anos. Por que menores não podem? Porque tem peça pequena, porque tem um risco. Então, eu acho muito legal isso, a gente observar essas idades para ficar de acordo com o que eles sabem, para ficar de acordo com as capacidades que eles têm naquele momento. E né? não retrair, né? Não se sentir... Sim, é ao contrário. A gente muitas vezes consegue perceber que o filho dá conta de brinquedos que seriam, no caso, tem 4 anos, mas já consegue dar conta desse brinquedo. E aí a gente não tem que segurar, né? Se ele está dando conta, ótimo, então vamos lá. Então é isso que é bem interessante quando a gente já consegue conhecer. Né? No meu trabalho, por exemplo, eu oriento muito as famílias sobre jogos e é claro que eu consigo orientar qual jogo para cada criança, né? Porque daí eu consigo dizer, olha, aquele jogo é uma coisa que é bem interessante eles brincarem, mostram diferentes formas de jogar. Porque, por exemplo, o Lince tem as pecinhas que a gente pode trabalhar com memória, pode trabalhar também justamente com a linguagem, ampliando esse repertório, né, de palavras, contando histórias, cada fichinha que sai pode, né, fazer parte da história, todo mundo ir acrescentando. Então, é um jogo, mas aqui tem muitas possibilidades. Quando a gente vai conhecendo o material, dá para trabalhar até com alfabetização aqui, né? Então, se amplia muito, né? Tem muitas possibilidades, assim. E a gente tem que usar a criatividade, né? Porque, eu tenho o Lince em casa. É um jogo que tu pega as pecinhas e tem que encontrar ali. Mas a gente faz de várias formas. A gente faz, cada um tem 10, quem achar os 10 primeiro ganha. Então, assim, tem várias possibilidades de jogar o mesmo jogo. Sim, memorizar, né? Eu viro, né? as cartas, daí as pecinhas, aí a criança olha, dá um tempo, a gente fecha, daí tem que lembrar das cartinhas e ir encontrando. Que às vezes está trabalhando outras habilidades ali, que são relacionadas à memória, à atenção, né? É bem legal também. Sim. É incrível. Na verdade, vai expandindo esse mundo da criança, né? Então, Eu tenho uma amiga que eu digo que a casa dela é uma loja de jogos. Ela não se controla. Ela ama, mas assim, tu vai lá, a criança está sempre em desenvolvimento, ela está sempre aprendendo. Lança um jogo, pum, ela já compra. Então, assim, é muito interessante, né? Porque a gente vive um mundo onde as coisas, às vezes, parecem meio superficial. E quando a gente traz para a mesa, quando a gente se conecta, quando a gente aprende, tem tu guarda essa lembrança. Sim, Poxa, todo sábado a gente jogava, tal dia, sabe, fazer o dia do jogo. É o olho no olho, né, Mário? Hoje em dia diferente. não está mais nesse olho no olho, e é uma né? experiência, né? A experiência, a gente sabe que ela é muito mais significativa. O registro de uma vivência ali, ele é significativo. Diferente da gente ficar brincando com as palavras no caderno, que poderiam ser. Quando eu estou ali com a família, tem toda essa emoção envolvida. O jogo envolve muita emoção. E a emoção é o que faz com que a gente memorize, né? Então, se a gente está vivendo emoções, essa memória, essa vivência, ela vai ficar ali registrada, né? De uma forma muito mais intensa. Então, é um poder de aprendizado muito grande, né, que a gente tem aqui. Que legal. E esse daqui? Esse trabalho é concentração também. Associação de cores, a gente tem que empilhar, né, Elo, assim, de acordo com... E dá também para trabalhar dos animais, falar como que os bichinhos fazem. Trabalhar os sons dos animais, aí a gente pode... Imagina, aqui tem muitas possibilidades. Próprios pinos dá para separar por cor também, dá para utilizar ele de outra forma, esse jogo, né? A gente pode brincar como se eles fossem personagens, enfim. Mas aqui a ideia principal do jogo é estar fazendo, empilhando e relacionando com esses animaizinhos ali que vão aparecendo, né? E, assim, as próprias fichas, né, elas vão dar muitas possibilidades de jogo aqui. Eu já vejo muitas ideias para um atendimento, mas é claro que para a família já traz muitos momentos lúdicos com crianças muito pequenas, né? Que tem mais 3, mas a gente sabe que até com crianças de 2 anos seria possível estar trabalhando com essa torre. É bem legal para mostrar que tem jogo para toda idade, né, Mari? É verdade. Ô, Ana, e o pessoal que está nos acompanhando, que quer ir lá na loja para ter essa assessoria com você para encontrar o jogo certo para a família, Sim. onde que a gente te encontra? Deixa aí tuas redes sociais, endereço, passa tudo para nós, que eu já vou lá também. A Ioiô fica no centro de Biguaçu, né? Eu trabalho mais online, mas também a gente entrega por correio, @ioiô_brinquedos. A gente trabalha muito pelo WhatsApp também. O que eu prezo muito é na resposta rápida, imediata. Então, assim, chega em 3 dias, chega em 3 dias. Não tem... Eu sou muito correta nesse sentido. Sim. Então, vocês me encontram no centro de Biguaçu. Ioiô Brinquedos, há 10 anos.
Olha só que legal. É uma experiência, né? É muito. Conhece todos esses jogos, sim. de todas as formas e possibilidades. Que legal. E a Ana gosta de jogar mesmo, né? Eu sou então assídua. ela é uma jogadora que sabe como... competitiva. Ai, que legal. Mas é muito bom, né? Sim, é muito ótimo. bom. E a ideia, assim, ó, como a gente falou, não tem idade. Não. A gente joga, a gente volta, a gente lembra. Eu jogo hoje com a minha filha Banco Imobiliário, que eu jogava na minha infância com os meus primos. Tem uma relação afetiva, É né? muito bom. E é interessante que muitas vezes a gente também está precisando disso, né, Mari? O jogo, ele, muitas vezes a gente pensa, pelo meu filho, pela minha filha, mas no fundo nós também precisamos desse momento de relaxamento. Eu acho que se a gente se der a oportunidade mais, a gente vai ver o quanto vai fazer bem para essa relação familiar como um todo e para a gente também, né? Verdade, meninas, eu amei ter vocês aqui. Amei os jogos, os que eu não tenho, eu já quero ir lá comprar. Muito obrigada, viu, por dividirem tanto conhecimento, tantas ideias. E agora a gente já tem aí um leque de opções para sair das telas, então vamos apostar nos jogos, sim. Até a próxima, meninas. Obrigada. Até a próxima. Alergia à proteína do leite de vaca. Com a especialista no assunto, a nossa gastropede maravilhosa, doutora Camila. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê novamente. Obrigada, Mari. Eu estava com saudade de Eu você, também. com saudade do público. Que legal. Meu amor, para a gente entender o que é, né, a PLV. Então, alergia à proteína do leite de vaca, ou a sigla APLV, é uma alergia que, de fato, a criança entra em contato com o alimento e tem uma reação. Então, é como se o corpo entendesse que aquele alimento é algo, um agressor. Então, ele joga fogos de artifícios para me avisar que tem alguma coisa errada aí. A alergia à proteína do leite de vaca do bebê pequeno, então começa no primeiro ano de vida, e, em geral ela não é mediada. O que significa isso, Mari? Os sintomas são tardios, a criança pode ter baixo ganho de peso, sangue nas fezes, que é o mais comum e o que assusta mais as mães, vômitos, distensão abdominal. Então, um neném, às vezes, muito choroso, muito irritado. Não é incomum no consultório as mães falarem assim, nossa, no momento que eu fiz a dieta, o neném se transformou em outro. É que, na verdade, aquele neném que se transformou em outro é o bebê real. Então, e eu tenho também aquelas alergias que são IgE mediadas, que são aquelas que faz urticária, que é aquela mancha no corpo, que fica mais inchadinho, ou ainda anafilaxia, que são os casos mais dramáticos, né? Quando a gente vê assim, alguém que entrou em contato e evoluiu muito mal, em geral é esse tipo de alergia, que é diferente da alergia que eu trato. Eu trato a não IgE mediada, que tem sintomas gastrointestinais. E quando a gente pensa aí nessa dieta, a gente está falando na dieta para a mãe que amamenta esse bebê, certo? Isso e você mesmo. passou por isso. Eu passei então você por sabe isso. falar como médica, orientar os pacientes e como mãe. Sim, e tu sabe que eu gosto dessa vida good vibes, né? Então eu sempre tento tirar uma lição de cada momento, e eu penso que foi bem importante ter tido 2 filhos com alergia, porque eu vivi na pele como é fazer uma dieta sem leite, quais são as dificuldades, como a gente se sente culpada quando entra em contato com leite, assim, sem querer, ou, né, alguém te garante que está limpo o alimento e não está, e no dia seguinte teu neném sangra, teu neném chora, e é porque, teoricamente, passou pelo teu leite. Então é isso mesmo. Então, eu tenho esse conhecimento da vida, né? E como é a dieta para a mãe? Então, se o neném está sendo amamentado, a mãe precisa fazer uma dieta restrita de leite. E o primeiro alimento que a gente tira é o leite, porque 90% das crianças vão ser alérgicas só ao leite. E essa dieta, quando eu tenho a suspeita, Mari, eu vou fazer ela por 4 a 8 semanas. Depende do caso do neném. E depois eu vou desencadear de novo, porque qual é o pensamento? A alergia, toda vez que eu entro em contato, o corpo sinaliza. Então, o que eu espero? Eu penso no diagnóstico, eu tiro o leite. O neném melhorou, eu coloco de novo. Aí ele piorou, é alergia. Não, ele não voltou, a vida continuou normal. Por quê? Porque pode ser, por exemplo, bebê pequenininho, recém-nascido, muito choroso. Fica difícil de saber se é cólica do lactente ou se é alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente tem que, muitas vezes, fazer esse enfrentamento, porque daqui a pouco o neném melhorou, não porque a mãe tirou leite, mas ele cresceu. Ele já iria melhorar. Né? Então, isso é bem comum, por isso a importância que a gente chama de teste de provocação oral, que é o TPO.
que é o nome bonito que a gente dá, né? Então, a gente faz esse processo justamente para não deixar uma mãe uma dieta muito restritiva, porque a chance de desmame é muito maior. Então, essa semana eu tive duas mães do consultório que me falaram exatamente, doutora, você acha que o meu leite está fazendo mal? Que eu deveria parar de amamentar? Eu disse, não, porque criança que amamenta, ela melhora da alergia antes. O sistema imunológico dela é fortalecido e estimulado pelo leite materno. Então, a gente sempre vai prezar pelo aleitamento materno. São raríssimos os casos que a orientação vai ser, né, desmame. E quando é o neném, né, que está em uso de fórmula, aí a gente vai usar fórmulas especiais para uma criança com alergia. E assim, são muitas questões envolvendo esse assunto. Então, assim, sinais, a dieta, sintomas. E as pessoas que querem ter mais acesso a tudo isso, claro, a gente consegue marcar uma consulta, mas tem alguma outra forma da gente ter acesso a todo esse teu conhecimento? Querida, tem. Então, quando eu estava no processo de puerpério do Mateu, e me sentindo, porque mesmo enquanto gastropediatra, eu tenho as dúvidas da mãe, né? E eu lembro que naquele momento eu pensei, vou procurar algum lugar para eu estudar, para rever. E eu não encontrei exatamente aquilo que eu estava procurando. Isso foi lá em 2021. Então, a gente passou por um processo de construção, de amadurecimento. O Mateu foi um bebê alérgico mais desafiador, ele não ganhava peso, ele tinha asma. Era muito desafiador mesmo, assim. E então, ele foi amadurecendo também uma ideia de fazer um curso focada na mãe do paciente alérgico, na mãe, no cuidador, na família, ensinando tudo. Ensinando o que é alergia, o que é a diferença entre intolerância à lactose e alergia. Pensei no diagnóstico, como é que vai ser feito, tem que fazer exame, quais exames? Até porque a gente vê muito desconhecimento e vê crianças, às vezes, mal conduzidas nesse processo. Né? Então, assim, depois que foi feito o diagnóstico, quais são os cuidados? Como é que eu cuido na escola? Quais são as vacinas? Tem que usar probiótico? De que forma eu vou cuidar essa criança? E depois, no processo de enfrentamento novamente, tem um final assim, de história natural da alergia, que é a história natural da alergia da criança pequena, é de melhora. É uma marcha atópica. No começo eu sou alérgico ao leite, posso ter dermatite atópica, né? Tem uma sensibilidade na pele, que eu vou amadurecer e vou para outra via alérgica, respiratória, com rinite, com asma. Então, ter esse olhar de cuidado da criança é muito importante. Então, o nome do curso é a PLV Descomplicada. Ele foi lançado ano passado e ele ficou especialmente útil. Então, tem receita. Agora, para Páscoa, eu coloquei mais um e-book de receitas sem leite, sem açúcar, para parte das receitas. Então, esse processo de crescimento e conhecimento, né, Mari? Que legal. E onde que a gente encontra? Como que a gente faz para adquirir teu curso? Querida. Achei sensacional. Tá, não, ali dentro do Instagram tem o link, né, o processo direto, mas está em plataforma de disponibilização da Hotmart, nesse momento. Que legal. Camilinha, adorei. Obrigada, parabéns aí por essa iniciativa. A gente realmente, a maternidade nos transforma, né? Uhum. E nos mostra oportunidades. E que legal, né? Claro, ruim tu ter que ter passado por tudo isso, mas como a gente pode avaliar como tudo tem um motivo, né? Olha quantas famílias tu pode ajudar agora com toda essa tua experiência, com essa falta desse material para estudar que tu teve, enfim, é uma possibilidade, né? Maria, às vezes eu penso assim, minha consulta tem 1 hora, retorno mais 1 hora, mas às vezes é tanto assunto, é tanto detalhe, é utensílio, o que fazer, quais são os utensílios. Eu tenho uma parte de uma cartinha que tu manda para a família, para não entrar em conflito, sabe, familiar, manda no WhatsApp. Quais são os cuidados que eu tenho que ter, cartinha para a escola. Então, são todos esses detalhes que muitas vezes na consulta o foco às vezes é outro, e eu preciso ter essa base para poder, de fato, ensinar essa família a acolher, amparar, porque isso vai passar, vai melhorar. Estamos aqui comendo, né, o que queremos aqui agora, as crianças agora estão bem. E essa foi a minha história, né, de vida, e eu acho que sim, acho que eu pude transformar, fazer uma limonada. Que legal, amei. Obrigada por dividir tanto conhecimento e até a próxima. Obrigada, Mari. Vou te apresentar
uma marca maravilhosa. Na verdade, eu não. Quem vai apresentar para nós é a Tati. Tati, bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Tudo bom? Tudo ótimo, muito bom te receber aqui para falar sobre essa marca maravilhosa que eu já conheço, já ganhei presente. Tati, então assim, para a gente começar o nosso bate-papo, o que é a Milon? Apresenta a marca para nós. Tudo bom? A Milon hoje é uma marca de roupa infantil, né? É uma marca que existe desde 2006. Ela foi inspirada na França, né? Num vilarejo da França, o Château de Milon. Então, daí em 2006 a gente lançou a marca Milon. 2010 a gente teve a primeira loja da Milon e em 2006 a primeira franquia. Olha só que legal. E assim, por que a Milon faz tanto sucesso? Qual é o diferencial, a qualidade? Fala para nós. Eu acho que a Milon hoje ela faz bastante sucesso porque ela não perdeu aquela essência de quando ela foi criada, né? As pessoas percebem muito que a Milon ela não muda o estilo. Ela vai ter sempre tom pastel, né? Então ela tem, tipo, a mãe quer uma roupa mais clássica, ela vai na Milon. Sem falar na qualidade, né? Que é aquele 100% algodão nas peças. A gente tem uma linha que a gente chama de clássicos, que desde que a Milon foi criada, ela não saiu de linha, que são as roupas básicas, né? As roupas sem estampas também. Então, quando a mãe quer uma roupa, né, ela quer procurar uma linha mais clássica, uma roupa sem estampa, para usar com uma outra peça que ela já tem, é na Milon que ela vai. É verdade. É isso que você falou, faz todo sentido. E em grupos de mães já se fala exatamente isso. Eu quero uma roupinha lisa, mas num tecido bom e bonito. Isso. Não uma coisa sem graça. E vocês conseguem entregar isso. Uma peça básica, lisinha, mas linda. Ela faz o papel dela ali, compõe o look, né? A gente tem as nossas tendências, né? Que a Milon, como qualquer outra marca, ela está dentro da tendência de todo ano, ela segue, né, aquilo que a proposta do mundo está aí no mercado, mas ela não perde a essência dela. Então, por isso que as mães gostam tanto. É verdade. E também a gente pensa aí nessas questões de alergia. Tem muita criança com alergia, dermatites, enfim, e a gente sabe que os pediatras indicam, né, tecido de qualidade, enfim, e daí isso a gente tem uma certeza que com vocês a roupa não vai encrencar na criança, né? Inclusive tem várias mães, né, que as crianças têm dermatite hoje em dia, né, e aí ela já fala, eu vim aqui porque eu sei que aqui eu vou encontrar roupa 100% algodão, porque já vem na nossa etiqueta, né, por mais que às vezes a gente não saiba se todas são 100% algodão, elas sabem que lá elas vão achar. Né? Que então legal. Ela vai na loja Milon e ela vai achar para o filho dela, que às vezes não pode usar qualquer tipo de tecido, né? Ô, Tati, falando em achar, onde nós achamos vocês? Hoje, a rede está em 119 lojas, né? Apenas? Isso. Ela cresceu bastante. Que legal. Né? Desde 2006. Mas aqui a gente tem 3 lojas. A gente tem no Beira-Mar Shopping, no Shopping Itaguaçu e no Floripa Shopping. Que legal. E quando a gente pensa também no tamanho, qual é a proposta de vocês, idades, enfim, tanto para menino quanto para menina? Fala um pouquinho para nós sobre o que vocês oferecem. A Milon preza muito pela fidelidade dos nossos clientes, né? Então, quer dizer, hoje a gente vai do RN, da mamãe que está grávida, né? Desde o chá revelação, que a gente tem as peças que são para chá revelação, que não tem cores, que é o amarelo, o vermelho, o off-white, que às vezes aquela, né, avó que quer dar descobriu agora que vai ser avó, quer dar um mimo para o seu neto, mas não sabe ainda o sexo, né? Então a gente tem desde o RN, a gente trabalha até a numeração 14, tanto para menino quanto para menina. Que legal. E daí vocês, quando a gente pensa aí, vocês têm o básico, né, aquelas peças clean, mas vocês também estão sempre ligados nas tendências. Da onde que vem essa inspiração? Como que vocês fazem para montar os looks? Conta para nós. A gente tem, a fábrica hoje ela é muito grande, né? A gente faz parte do grupo Kili, que hoje, esse ano completa 40 anos no mercado, né? Então, a gente faz parte do grupo Kili, que a gente tem, né, a diretora de compras, a pessoa que vai atrás, ela percorre o mundo todo, atrás das tendências mesmo, né? Então, é a fábrica que desenvolve tudo isso, né? Então, a gente depois pega os catálogos, mas as tendências é a nível mundo que eles vão atrás mesmo, né? Que legal. E daí, a cada mudança de temperatura, de estação,
muda tudo, vem novas peças. Fala para nós como que é essa... Deve ser muito legal, né? Porque assim, por mais que agora a gente está na coleção de inverno, não chega tudo de uma vez, né? Então, a mãe, ela tá toda semana lá na loja. Porque toda semana a gente recebe mercadoria diferente, né? Não vem tudo de uma vez só. Não. Vocês vão deixando a gente lá doida nas redes sociais, né? Postando aqueles looks incríveis, Sim, né? a gente tem uma pessoa que cuida do marketing pra gente lá das lojas, né? E aí, cada dia ela vai postando coisa diferente e a toda semana, assim, a gente vai avisando que vai chegando peças diferentes, né? Porque senão a mãe chega lá, a mãe não vai comprar tudo hoje, né? Então, pro seu filho, né? Então, ela vai comprando, conforme hoje está um pouco mais quente, amanhã já está um pouquinho mais frio, ela já vai de uma peça mais meia estação, de repente o tempo vira, ela quer uma roupa um pouquinho mais pesada porque ela vai viajar para onde está frio, a gente tem já na outra semana os casacos, né? Uma coisa mais quentinha. Então, toda semana a gente recebe mercadoria. Isso que eu ia te perguntar, essa questão aí de estoque. Por exemplo, a gente está agora no inverno e o pessoal vai viajar com a família para um lugar que tem calor. E aí a criança já cresceu, porque criança cresce assim, precisa de roupa de verão. As famílias conseguem ir até vocês e ter alguma opção de roupa de verão? Sim, porque a gente saiu agora de outono, então a gente tinha uma roupa meio estação, que às vezes assim, aquela leg mais fininha, né, para ti que tem uma menina, com uma blusa de manga curta, que já, né, às vezes não precisa de um shortinho, mas daí vai para uma região mais quente, pode botar uma leg. Mas, mesmo assim, a gente fica com um estoque, às vezes, que sobrou um pouquinho do verão. Então, está sempre em loja. Então, a mãe que vai viajar para uma região que está quente, se ela for lá, a gente consegue atender essa mãe também. Que legal, Tati. Amei conhecer um pouco mais da Milon. Obrigada por dividir Eu que agradeço. Tantas informações conosco. E até uma próxima. Tamo bem. O poder da mente na qualidade de vida. Esse assunto é bem interessante, bem reflexivo. E quem vai trazer informações sobre esse tema é a doutora Ana, nossa médica integrativa. Muito legal esse tema, adorei. E queria entender o que tem por trás desse título aí, O Poder da Mente. Conta tudo para nós. Claro, vamos lá. É sempre um prazer estar aqui. Eu trouxe esse tema porque eu abordo diariamente com os meus pacientes todos os conflitos por trás de sintomatologias e diagnósticos, né, de doenças, o estado de doença e o quanto a psique ela reflete no nosso corpo. Hoje, eu quero falar especificamente sobre o pessimismo. Por quê? Porque o pessimismo ele atua na nossa mente, no nosso organismo a nível celular. Então, a longo prazo, uma pessoa pessimista, ela reduz a qualidade de vida dela e reduz o tempo de vida. Saiu um estudo recente falando a respeito disso e as alterações metabólicas no nosso organismo. Há um aumento da interleucina 6, que é uma molécula inflamatória no nosso organismo, que faz com que o nosso organismo fique mais propenso a desenvolver doenças cardiovasculares e câncer. Então, um estado inflamatório maior. Então, a pessoa pessimista reduz o tempo de vida dela. Então, cuidar da sua mente é cuidar do corpo, é cuidar da sua saúde, certo? Além disso, ocorre uma redução dos telômeros. Os telômeros é como se fosse um relógio biológico. Quanto menor os telômeros, mais velho é esse organismo. É possível uma pessoa de 30 anos ter uma idade biológica de 50? Sim. Tudo vai depender da forma que você pensa, das suas escolhas diárias e da sua rotina, certo? Então, para melhorar nesse quadro, geralmente eu atuo ali com o paciente com as meditações, né, e o uso de algumas substâncias. E quero deixar aqui algumas dicas sobre alguns fitoterápicos que ajudam muito nesse quadro de ansiedade, de estresse, de mudança de pensamento. Porque se você começa a cuidar da sua saúde, a cuidar da sua forma de pensar, de ver, né, a sua própria vida, você vai começar a investir na sua saúde em todos os aspectos, né, nos relacionamentos, na parte de suplementação. Então, vou deixar aqui 5 fitoterápicos que são excelentes. Então, vamos lá. 5 fitoterápicos
que ajudam no nosso processo de redução de estresse, melhorar a produção de neurotransmissores de relaxamento. Tá? O primeiro que eu uso sempre nos pacientes em diversas patologias, em diversos estados, né, de patologia, que a patologia não te define, é o fitocannabinoide. Né? Então, o CBD, o THC, o CBN, todos os fitocannabinoides ajudam a melhorar a ansiedade, a reduzir o processo inflamatório, reduz risco cardiovascular. Então, são substâncias que agem no nosso organismo trazendo equilíbrio. Então, é de extrema importância nesses processos, associado à mudança de hábito, claro, né, de pensamento, esse tipo de substância, porque te ajuda nesse processo. Tem um outro fitoterápico que eu gosto bastante, que é a ashwagandha. Gosto bastante de utilizar com os pacientes, 500 miligramas dia, ajuda na redução do estresse, né, nessa remodulação de humor. Além disso, também tem a grifônia, que ajuda também na parte de produção ali de serotonina, reduz o estresse, modula também a parte de humor, tá? Relora e também a radiola rosa. Então, muitas vezes, os médicos passam antidepressivos sem avaliar o hábito de vida, né, o que precisa ser mudado na alimentação, na rotina matinal, na rotina noturna, o tempo de exposição à tela, por exemplo, que estimula muito ali a nível celular também, né? E tudo que você vive, tudo que você vê, que você escuta, isso gera um sentimento, gera um pensamento. Então, quanto mais você compreende que lidar com o pessimismo vai gerar a longo prazo, né? Se você é uma pessoa pessimista, vai gerar a longo prazo ali mudanças a nível celular, faz você repensar, será que vale mesmo a pena direcionar a minha vida através do pessimismo? Né? Vale mesmo ter esse olhar pessimista pela vida? Entende? Então, tudo ao nosso redor vai alterar o nosso metabolismo. Então, quanto mais a gente tem clareza, consciência, né, e busca ali ajuda para melhorar esse pensamento, melhorar essa forma de ver a vida, mais isso reflete no seu corpo, reflete na sua saúde. Então, é aquela construção diária que vem de acordo com o conhecimento mesmo, esse acompanhamento médico. E é interessante a gente pensar que a doença ela não surge do nada, né? Exatamente. Ela tem uma sequência, um caminho que ela percorre até chegamos nesse diagnóstico. Exatamente. Então, se a gente tem todo esse conhecimento e todas essas possibilidades, por que não usar, né? Exatamente. Então, dá para a gente fazer ali um acompanhamento direcionando, né, para essa mudança de crença, mudança de pensamentos, olhar a vida de uma forma mais leve. E, com certeza, tem suplementações para isso, tem alimentos que ajudam nesse processo. É toda uma questão ali do quanto você está disposto mesmo a mudar. Porque o estado de doença é justamente você estar disposto a mudar e a abrir mão do que te adoece. Mas o nosso cérebro ele gosta do comodismo, ele gosta daquilo que ele já conhece. Então, tudo que ele não conhece, ele evita. Tá? Então, por isso que eu trabalho tanto as crenças, a forma de pensar, a forma de ver o mundo, né? E o quanto isso reflete no seu corpo. Adorei. Que assunto importante. E obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, tanto conteúdo. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, digita lá, doutora Ana Carla, lá você vai encontrar muito conhecimento, muita informação de qualidade. Até a próxima. Até mais, gente. Vamos conversar sobre bullying na adolescência envolvendo a altura das crianças. Será que as crianças sofrem bullying por serem muito altas, por serem muito baixinhas? Quem vai nos responder tudo isso é a nossa endocrinologista pediátrica, que trabalha diretamente com esse assunto. Bem-vinda novamente, doutora Lide. Obrigada, Mari. Então, me responda, acontece isso? Tem bullying relacionado à altura, sim ou não? Sim, né? Principalmente na adolescência. Então, quando a criança é pequena, muitas vezes,
passa desapercebido. Vai chegar ali pelos 7, 8 anos, às vezes a criança começa, né, a se tocar da sua altura, mas realmente quando entra na puberdade, na adolescência, que eles começam a sentir essa questão da altura, da baixa estatura, né? Já estamos falando aqui da baixa estatura, tá, gente? E muitas vezes é quando chega no endocrinopediatra. Primeiro ponto, o ideal é que vocês procurem a gente antes da puberdade, tá? Então, assim, se você tem um filho, né, ou colega, ou você mesmo, né, tá preocupado com a sua altura, procure o especialista o quanto antes. Tá? Porque se a gente detecta uma causa de baixa estatura e a gente trata mais cedo, a resposta sempre é melhor. Mas, muitas vezes, essas crianças, meninos, meninas, chegam já na puberdade pra gente, porque quando eles sofreram bullying, aí eles vão atrás, né, do especialista. E o que o endócrino, o que a gente vai fazer? Né? Então, primeira questão, a gente vai ver se a gente diagnostica alguma patologia, alguma doença. Se a gente realmente tem uma deficiência de hormônio de crescimento, um hipotireoidismo, uma doença celíaca, uma desnutrição. Então, a gente primeiro vai avaliar esse paciente para ver se a gente tem um diagnóstico. Muitas vezes, quando já chegou nessa idade, às vezes ele não tem um diagnóstico. Às vezes ele tem uma baixa estatura familiar. Então, assim, aquela família que realmente a família é toda baixa, né? Que não existe nenhuma causa específica, uma questão puramente genética, e a gente descarta, né, outras questões, e a gente fica com esse diagnóstico, baixa estatura idiopática familiar. Mas a gente também tem tratamentos hoje em dia, né? Então, a gente vai avaliar o quê? Se esse menino já passou pelo seu crescimento total. Então, às vezes, a gente recebe, sabe, meninos, às vezes com 15 anos, meninas, que já encerraram totalmente seu crescimento. A gente faz o exame de idade óssea, né? Esse exame todo endocrinopediatra faz em quase todos os seus pacientes, né? Em relação à estatura. E se a gente tem uma idade óssea fechada, né? Quer dizer, o nosso osso cresce, as cartilagens de crescimento, elas vão se expandindo, vão ossificando e chega um ponto que elas param de crescer, né? O indivíduo vai parar de crescer. Então, a gente não tem mais o que fazer. Muitas vezes a gente recebe meninos e meninas que eu vou ter que dar uma resposta que a gente não tem mais nenhum tratamento para eles. Né? Infelizmente, a gente não quer que chegue assim. Mas, não, esse menino não terminou seu crescimento. A gente vai avaliar, ele já está na puberdade ou não? Porque são tratamentos diferentes, tá? Então, se a gente tem, de preferência, um menino ou uma menina antes da puberdade, o tratamento vai ter mais efeito e a gente tem mais opções. O hormônio de crescimento é o tratamento básico, né, para um caso de baixa estatura idiopática, que realmente a gente tem uma baixa estatura, tá, gente? A gente não está falando aqui de pacientes que são um pouco abaixo da média, mas têm uma estatura normal e não são realmente baixos. Nós estamos falando de pessoas realmente baixas, né? Então, tratamento com hormônio de crescimento. Em qualquer idade, isso antes da puberdade ou já na puberdade, nós tratamos com hormônio de crescimento. O ideal é que a gente tenha pelo menos, no mínimo uns 2 anos de tratamento. Não vai adiantar, tá, pessoal? Você chegar, achar que vai usar 6 meses, 1 ano, o GH e vai ter alguma diferença. Não vai ter diferença, nem faça. Né? A gente tem que ter um período de uso do hormônio de crescimento para ter uma diferença na estatura final, para ter um ganho de alguns centímetros, né? Tá? Então, a gente tem que ter, no mínimo, uns 2 anos, né? E o ideal, quanto mais anos utilizando o GH, maior a sua resposta. Eu tenho pacientes que 3, 4 anos de idade já começaram o GH, hoje tem 15, 16, né? Então, mais de 10 anos utilizando, tá? Agora, se esse paciente, ele já está na puberdade, ele é um menino, às vezes nós utilizamos outro tipo de medicação que se chama anastrozol, que muita gente aí que vai pesquisar tratamento de estatura vai ver esse nome. Que é uma medicação que ela vai agir naquela idade óssea que a gente falou, naquela cartilagem de crescimento. O efeito final seria o quê? Impedir que essa idade óssea, essa cartilagem de crescimento feche muito rápido. Então, a gente ganha um pouquinho de tempo de crescimento. É um tratamento um pouquinho mais simples do que o hormônio de crescimento, porque não é injetável, é via oral, um custo mais baixo. Geralmente é feito por 2 anos, pelo menos, né, 2 e 3 anos de tratamento. E tem seus efeitos colaterais? Pode ter seus efeitos colaterais, sim, mas geralmente é um tratamento até seguro. É feito mais para meninos, tá, na puberdade. Se ele não está na puberdade, a gente não pode utilizar. Tá? Então, são algumas opções, né? Muitas vezes a gente utiliza as 2 medicações juntas. Às vezes chega aquele menino, já, né, que a gente já está ali, meu Deus, o que eu vou fazer ainda de tratamento? Né? Já estou lá na estica, no final do crescimento. A gente tenta, tá? Mas o ideal sempre é começar mais cedo. Para as meninas, tratamento de crescimento, a gente tem basicamente o hormônio de crescimento. E muito se fala sobre o bloqueio da puberdade a fim de ganhar altura. Então, vamos lá.
o tratamento da puberdade precoce, que é mais comum em meninas do que em meninos, ele ajuda no crescimento, sim, dessas meninas. Por quê? A puberdade precoce vai fazer que essa menina pare de crescer mais cedo e fique mais baixa. Se eu tratar essa puberdade, eu vou acabar deixando de perder centímetros e acabo ganhando um pouco de crescimento, sim. Mas, isoladamente, ele não é um tratamento que ganhe muito altura. Então, assim, isoladamente, somente bloquear a puberdade para ganhar altura, o ganho é muito pequeno. Tá? Então, às vezes, o que se faz é utilizar os dois em conjunto. O hormônio de crescimento, numa menina que está iniciando a puberdade, que não vai ter muito tempo para esse hormônio fazer efeito, às vezes a gente utiliza o hormônio de crescimento com um bloqueio da puberdade, né? Como se fosse um adjuvante. Tá? Então, esse tratamento pode ser feito também. Vocês estão vendo que são todos caso a caso. O endócrino pediatra essa área do crescimento, principalmente quando já chega na puberdade, conta muito da nossa experiência. Tá? Porque realmente, assim, tem casos que a gente sabe que não vai ter efeito. E a gente vai ter, né? Fala isso para a família, infelizmente. Tem casos que a gente vai ter que ser mais agressivo, às vezes, no início do tratamento, para poder ter alguma resposta, né? E tem casos, claro, que são, vamos dizer, são os habituais, né? Mas, se possível, sempre chega antes da puberdade, tá? Que quando chega na puberdade, a gente já tem que começar a correr na questão do tratamento da baixa estatura. E outra questão, alguns pacientes chegam para a gente e não vão precisar de tratamento. Porque a gente tem casos, às vezes, que tem meninos e meninas que têm um crescimento mais tardio, uma puberdade mais tardia, né? A gente chama esses meninos e meninas de RCCP. Eles têm um retardo constitucional do crescimento da puberdade. Então, eles são miudinhos em algum momento, mas, de repente, chega um momento que eles entram na puberdade, fazem um bom estirão e chegam na sua altura normal, não ficam baixos, né? Então, esses casos também são avaliados e esses, muitas vezes, não precisam de tratamento, eles só são acompanhados, né? Tá? Então, nem todo paciente que chega no pediatra avaliando estatura na adolescência vai precisar de tratamento. Alguns não vão precisar, está tudo bem, vão crescer e crescem depois normalmente. Alguns, realmente, a gente não tem mais o que fazer. E alguns, sim, são selecionados que vão, né, se beneficiar de algum tratamento. Tá? Adorei. Obrigada por tanta informação de qualidade. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Vamos falar sobre o taping no pós-parto com quem entende do assunto, a Mia, nossa fisioterapeuta pélvica. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Mi, quando a gente pensa aí no taping pós-parto, quem é a mulher que pode usar o taping? A mulher que fez cesárea, a mulher que teve um parto normal? Conta tudo para nós. Todas as mulheres são beneficiadas com a utilização da bandagem no pós-parto. O que nós precisamos fazer é uma avaliação adequada, entender os benefícios, porque os benefícios, muita gente acha que é só aquela mulher que fez a cesárea, mas os benefícios são para as duas, porque as duas ficam com instabilidade, né, com esse desconforto no pós-parto, essa sensação de insegurança na hora de caminhar, porque muda, né, existe uma regressão de todo aquele período gestacional, então essa regressão traz várias instabilidades para essas mulheres. Então, elas precisam trazer de novo, né, essa consciência do abdômen, trabalho de respiração, um trabalho por conta dos edemas que podem acontecer. E isso é tanto para a mulher que fez o parto normal e para a mulher que fez a cesárea. Quando a gente tem uma mulher que fez uma cesárea, o benefício, a gente tem benefícios extras, porque quando a gente utiliza o taping numa técnica que a gente chama de técnica compressiva, ele vai fazer um controle daquela inflamação. Naquele momento a gente chama de ferida operatória, que é aquele corte, que depois entra em todo o processo cicatricial. E se a gente usa o taping antecipadamente, que é pegando essas mulheres nas primeiras 24 horas, a gente consegue fazer uma modulação, um controle dessa inflamação e, em consequência, a gente tem uma cicatriz muito melhor lá na frente. Mas nós temos todos esses objetivos associados. Trabalhar essa cicatrização, diminuir a dor, trazer conforto, estabilidade. Essa mulher, ela sai da maternidade se sentindo muito mais segura. Porque antigamente usava cinta,
né? Então, as mulheres saíam com a tal cinta. A cinta era muito difícil de controlar pressões e podia, lá na frente, trazer algumas complicações para o assoalho pélvico. Então, ela podia ter disfunção, incontinência, uma instabilidade lá na frente, por conta de uma pressão grande feita naquele abdômen. Então, nós sabemos que, biomecanicamente, o abdômen não precisa de uma grande pressão. Então, o taping, ele cai como uma luva, trabalhando essa função. É óbvio que a mulher, ela precisa ter essa indicação, ser bem avaliada, né? Um profissional qualificado, que tenha formações importantes, formações específicas, para que ele também tenha segurança de atendê-la caso aconteça alguma intercorrência. Mas, no geral, é tudo muito tranquilo, ela sai da maternidade se sentindo super bem, super segura, e ainda, lá na frente, um abdômen mais funcional, uma cicatriz mais organizada, com reparo adequado, bonita. E isso favorece a autoestima e tudo mais nesse período, que é um período, né, de diminuição hormonal, em que a mulher ela está muito voltada para o filho. Então, melhora a autoestima, isso é bem importante. Quando a gente pensa aí, né, você falou que o ideal é aplicar a bandagem nas primeiras 24 horas. Então, nas primeiras 24 horas, vocês vão até essa puérpera, né? Isso. Colocam. Quanto tempo ela fica? E depois que retira, ela coloca novamente? Não se coloca novamente? Como que é essa decisão, essa escolha? Então, 24 horas que eu falo, não é ali nas primeiras 6 horas, é realmente esperar essas 24, né? E essa mulher, ela vai ficar por volta de 6, 7 dias com essa bandagem. O fisioterapeuta, ele vai acompanhá-la durante esse período. Caso tenha algum desconforto, alguma intercorrência, vai ter uma consulta antes. E depois que retira essa bandagem, normalmente não vai colocar naquela forma de cobrir todo o abdômen. Então, vai avaliar as necessidades daquele momento, porque é uma segunda avaliação. Então, nessa segunda avaliação, a gente vai observar o abdômen, observar se ela tem edema em membros inferiores, como estão as mamas, como está a cicatriz, se foi cesárea. Então, a gente vai fazer uma avaliação geral e entender a necessidade, porque ela pode ter necessidade de usar um taping da forma linfática, porque os pés estão muito inchados, a vulva pode estar mais inchada, a mama pode estar mais engurgitada. Então, tudo isso nós vamos trabalhar de outra forma, mas é uma outra avaliação. Então, é muito difícil falar assim em pacote fechado de receitinha de bolo para o atendimento, entendeu? Porque tudo vai depender das queixas que ela vai apresentar neste segundo momento. Mas é bem importante que seja alguém que tenha formação dentro da fisioterapia na área da obstetrícia, da saúde da mulher, porque aí vai poder atender às necessidades dessa puérpera nesse contexto, que é uma área específica da fisioterapia, né, onde a gente estuda as condições da gestação, parto e pós-parto. Por isso, precisa compreender, além de entender do taping, além de entender de processo de reparo cicatricial, e aí ela tem realmente uma assistência bem global. E depois ela pode ainda ser encaminhada para consultório, para fazer uma reabilitação pós-parto, né? Porque as mulheres que passaram por um parto vaginal podem ter, né, alguma disfunção, as que passaram pela cesárea também podem ter alguma disfunção, e faz o acompanhamento com o fisioterapeuta pélvico depois. Isso é o mundo ideal. Que legal. E assim, Mi, falando nesse mundo ideal ou não tão ideal, assim, você nota a diferença nas mulheres que fazem esse acompanhamento, que usam a bandagem, depois fazem um acompanhamento com o fisioterapeuta pélvico, para outras mulheres que passou tantos anos depois do parto e nunca tinham feito nada e aí buscam o fisioterapeuta pélvico por conta de incontinência, enfim? Exatamente. Tem uma coisa que é o seguinte, né? Quando a mulher ela passa pelo período do puerpério, quando ela está no período do puerpério, a atenção dela é voltada para o bebê, ela meio que se esquece, né? E aí ela fez fisioterapia bonitinho na gestação inteira,
E aí ela usou todos os recursos, ela está tendo um pós-parto muito legal, muito confortável, com toda a atenção. Só que ela necessitaria fazer esse acompanhamento depois, mas as mulheres acabam não fazendo, porque a atenção está voltada para o outro lado. E aí 6, 9, 1 ano depois, quando ela começa a entender que talvez a relação sexual esteja um pouco desconfortável, ou talvez quando ela faz algum esforço, ela pode perder algum xixi, então, né, ou está com uma urgência miccional, teve vontade de ir no banheiro e corre, né, às vezes não dá tempo de chegar. Então, são condições que poderiam ser prevenidas se houvesse um segmento depois. Mas, normalmente, as mulheres, elas fazem bonitinho a físio durante a gestação, mas o período do puerpério fica voltado para o bebê. A gente entende, né? Você é mãe, você sabe de todas as demandas que o puerpério exige. No entanto, a criança cresce. E depois a gente mulher... colhe os frutos. Exatamente. Os frutos não tão bons. Exatamente. Então, assim, se você olhar para o seu corpo enquanto uma puérpera que está regredindo, né, função e tudo mais, você dar a atenção para o seu corpo, você tem depois uma qualidade de vida muito melhor, sexual, assoalho pélvico mais fortalecido, abdômen mais recuperado, porque tem as diástases e tudo mais. Então, é realmente uma assistência muito mais direcionada para essa reabilitação da puérpera. Seria muito maravilhoso que as puérperas seguissem com a atenção do fisioterapeuta no pós-parto. E o taping é mais um recurso a ser utilizado frente a essas disfunções que podem aparecer em qualquer momento. A gente tem a informação, a gente sabe o que precisa fazer e agora é colocar em prática, né, Mia? A gente se olhar, porque em algum momento a gente vai se deparar com o problema. Então é melhor cuidar desse problema lá no começo, evitar ele, do que depois ter que correr atrás, porque ele chega. Exatamente, né? A gente precisa fortalecer, a gente fortalece músculo, a gente vai para a academia, a gente tem uma atenção toda especial, né? Eu preciso voltar para a academia, ok. E o seu assoalho pélvico? Porque essa função é muito importante. E o seu abdômen, toda essa ligação abdômeno-pélvica, isso precisa ser olhado, né? E, normalmente, dentro da academia, não é a atenção que se dá. Isso é uma coisa mais específica, né? Com alguém, né? De preferência, o fisioterapeuta pélvico, que vai fazer com que você retorne o quanto antes às suas condições prévias à gestação, né? Verdade, sensacional, adorei. Obrigado por nos trazer tanta informação. E até a próxima. Até a próxima. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil.
Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.